Olá, que bom estar novamente com vocês aqui em mais um programa e devido a todas as coisas importantes que falaremos hoje, eu te digo, vamos pensar? Bia, tudo bem? Tudo bem, Paulo. E você? Como é que você tá? Joia! O assunto de hoje acredito que é uma complementação de alguma coisa que a gente já falou aqui, né? Sim, já várias pessoas pediram, né? Então hoje a gente resolveu fazer a parte 2 do abuso religioso. Bem importante. Até porque como muita gente pediu, e tem vastas itens a respeito disso que a gente pode falar, né? Materiais que existem a respeito de abuso religioso e também vivência, que é uma das coisas que a gente vai trazer hoje aqui, né? Talvez a nossa própria vivência também, né? É um pouco difícil de falar, mas eu vou estar tentando falar algumas experiências, porque é difícil, né? Principalmente para quem é sobrevivente de abuso religioso, não é uma coisa muito fácil de você lidar depois que você consegue se libertar. É doloroso, porque afinal de contas foi uma coisa que você acreditou piamente, né? De todo o coração, praticamente a sua vida inteira, né? Eu, no meu caso, foi desde os 9, 10 anos de idade. Você era desde bebê, né? Então, assim, o que aconteceu com a gente é que foi extremamente mal intencionado. E a gente sofre com isso, né? Porque, afinal de contas, a gente foi condicionado a ter certas crenças, a ter certos tipos de comportamento, a se privar de várias coisas comuns, né? E a gente não fazia por conta das crenças que a gente tinha, que não era uma crença da vontade de Deus, mas sim era uma crença que a denominação ela tirava proveito disso, né? Se beneficiando, né? Fazendo com que a gente fizesse sacrifícios, tanto físicos, financeiros, emocionais, psicológicos, sociais, para beneficiar a seita, né? Os Mormons, eles têm muitas características de seitas. E eu acredito que no desenrolar aqui, a gente vai estar falando a respeito disso. Isso. Eu queria deixar muito bem claro também que o assunto que a gente vai falar sobre não é para atacar membros, né? Mas sim para falar a respeito da associação, que é uma associação extremamente mercadológica, né? Que ela visa lucro, né? Isso eu demorei anos para acreditar, anos para descobrir e demorei um bom tempo para aceitar quando eu descobri, porque doeu muito. É importante você falar isso, Bia, porque eu acredito que muita gente que está do outro lado da telinha ou assistindo a gente agora pode estar passando isso em sua própria denominação, a qual ela segue ou seguia, e vai começar a identificar, nossa, parece que algo também acontecia comigo, como aconteceu a outra vez, né? Outra vez que falamos sobre abuso religioso. Por isso que muitas pessoas até solicitaram para a gente voltar com esse tema. E no caso, né, como eu e você vivemos no mormonismo, né, por muitos anos, eu no caso 4 décadas, por isso que eu tenho podcast hoje, né, até comentei que já o podcast Mormon Uma Ova, você pode procurar no Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, onde eu trago as minhas experiências. Por eu ter vivenciado o mormonismo, eu vou falar o que eu vivenciei lá. Mas muitas pessoas de qualquer outra denominação que sofreram algo parecido podem se identificar. Então, como você falou, não é para atacar membros ou coisas assim, mas a vivência ninguém pode tirar da gente. E se doeu em algumas coisas, não tem nenhum problema a gente falar, porque as pessoas precisam de empatia verdadeira nesse momento. Olha, passaram coisas semelhantes como eu também. Então a pessoa do outro lado aí da telinha pode se identificar com as coisas que a gente vai falar realmente. E eu falo da Igreja Santos dos Últimos Dias, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque o que eu assim tenho, a minha experiência nessa denominação, nessa associação. Eu não tenho experiência em outras denominações religiosas, então eu não tenho domínio para falar, entendeu? Então eu vou falar da minha experiência desde a infância. Eu fiquei 32 anos lá, né? Muito tempo, né? Uhum. E, Bia, a gente, como eu já fiz em vários episódios, né? A gente já trouxe aqui, a gente pega alguns temas reflexivos a respeito do tema aqui que a gente vai debater e a gente vai falando sobre cada um deles, né?
Qual seria o nosso primeiro tema, Bia? Pressão social extrema. Opa, será que a gente vivenciou pressão social extrema dentro da seita da qual a gente vivenciou? O que você acha, Bia? Bom, eu sofri bastante pressão social em várias coisas. Às vezes, algumas eu nem consigo falar, eu não consigo nem expressar, nem falar, mas o que eu posso falar a respeito é que, assim, uma das pressões sociais que eu tive foi, por exemplo, quando você é membro da igreja, né, membro dessa associação, né, os Mormons, né, assim, logo de cara, isso não é mostrado para você, né? Mas depois que você se batiza, você já está há algum tempo lá dentro, né? Já alguns meses, né? Um ano mais ou menos, a igreja ela começa a tipo assim, exigir, né? Cobrar que você possa apresentar mais pessoas para poderem serem adeptas à denominação, a se batizar. Né? Então você tinha que falar dar referência para os missionários, tinha que apresentar familiares, amigos, vizinhos, e incutia um certo tipo de culpa na gente, né? Porque assim é a nossa responsabilidade, né? A Igreja Mórmon ela se autodenomina como a única igreja viva e verdadeira na face de toda a terra. Né? Então, você é o dono da verdade, você se batizou, você conheceu a verdade, então você possui toda a verdade. Então, é o seu dever, é sua obrigação avisar outras pessoas, né? Fazer com que outras pessoas possam conhecer a única igreja viva e verdadeira para que elas possam um dia voltar à presença de Deus de novo. Então, e se você não cumprisse com isso, não encontrasse pessoas novas para serem ensinadas e serem batizadas, você não estava cumprindo com o seu papel aqui na Terra, você estava fracassando, você estava falhando, né? Você falhou. Né? Então, assim, a gente tinha muito medo, eu pelo menos, né? Eu tinha muito medo, eu tinha muita culpa, muito receio, porque não é fácil, né? A maioria das pessoas, elas já tem já a sua crença, a sua denominação. Então, é um assunto tão delicado falar de religião, né? Então, às vezes, quando a gente apresentava, assim, para outras pessoas, as pessoas torciam o nariz, né? Não gostavam, né? Às vezes, até sacrificava a amizade, né? Porque falava, ficar forçando a pessoa aí na sua igreja, né? E daí tinha aquela outra pressão, né? Que a igreja, como você era o dono da verdade, você tinha que ter uma vida social com pessoas que tinham as mesmas crenças que você. Então, quando você tinha amizade com uma pessoa que não era membro da igreja, ou que não seguia as mesmas coisas que você seguia, ou que a pessoa não estava firme, você era amiga dela, e ela não ia para a igreja, era como se você tivesse... como eu vou dizer assim, correndo risco, que, tipo assim, andando na beira do abismo, sabe? Ai, a pessoa, você não é boa o suficiente, a pessoa vai te puxar para o mau caminho, né? Você não pode ter amizades assim, você precisa procurar amizades boas. E amizades boas você só encontra na igreja de Jesus Cristo, porque se você faz amizade com outras pessoas com outras denominações, você está correndo o risco de ser influenciado e sair do caminho reto e estreito. Então eu tinha muito medo. E eu confesso, Paulo, ao longo dos anos eu perdi muitas amizades boas por conta dessa crença limitante que incutiram dentro da minha cabeça desde criança. Isso é uma segregação que acontece lá dentro, meio injusta se você parar para ver, porque às vezes você conhece um coleguinha, me lembro de determinadas situações em que você conhece um coleguinha na escola e a pessoa fala assim, olha, vamos sair, vem num aniversário na minha casa, alguma coisa assim, de repente você vai pedir para os pais, alguma coisa assim, mas ele não é da igreja, toma cuidado. Mas então, os pais bebem, lá tem cerveja. Aí utiliza a crença que você está de parâmetro para que você tenha deméritos maiores do que aquela pessoa simplesmente porque você está seguindo essa denominação. Então, realmente a pressão social extrema, ela existe. Por isso que as pessoas que estão ouvindo a gente, né, assistindo, e às vezes está sentindo isso onde está, em qualquer outra igreja ou seita que ela possa estar seguindo,
isso acontece, talvez estão sentindo isso com a gente. Outra coisa que eu gostaria de falar também, que os missionários, né, as missionárias, os missionários, você já foi missionário, eu também fui missionária, na Igreja Mórmon, os jovens, agora é a partir dos 18, né, 18 anos, ou é 19? Acredito que 18. Que é 18 agora, né, e as moças, eu acho que é a partir dos 21 ainda, ou diminuiu? Nossa, agora é 19. Eu não me recordo, porque agora faz muito tempo. Eu também não recordo, no né? meu tempo era 21, eu fui servir missão. E no caso dos homens, é um mandamento, eles têm que ir. Os rapazes de 18 anos, assim que eles completam 18 anos, eles são obrigados a ir para a missão. Se eles não vão, é colocado um rótulo neles. Né, um rótulo de que não é digno, não vai ser um bom marido, não vai ser um bom pai, não vai ser um bom líder, não vai ter grandes cargos na igreja, né? É toda essa coisa, assim, é todo um rótulo que coloca em você, né? Então, tipo assim, eu fui por conta que lá dentro também tem um rito que chama bênção patriarcal, no qual todos os membros eles são aconselhados a fazerem uma bênção patriarcal. O que é uma bênção patriarcal? Um líder que é escolhido, né, dizem que é escolhido por inspiração, que é chamado patriarca, né, da unidade na qual você frequenta, né? Ele é escolhido para ele vai ser assim um homem inspirado para poder dar uma espécie de, como que eu vou dizer assim, vidência a respeito do seu presente e do seu futuro. E ele vai escrever isso e ele vai entregar para você. Bom, no meu tempo era no papel, né? Hoje acho que já é tudo digital, né? Uhum. Então, e ele assim, ele coloca as mãos em sua cabeça. É tudo assim, primeiro você vai fazer uma entrevista, ver se você está digno para receber sua bênção, né? Uma entrevista com o bispo, né? Com os líderes lá, tudo certinho. Daí, se você estiver digno, daí você vai tirar sua bênção patriarcal. No meu caso, eu tirei com 18 anos, parece. Mas a partir de que idade? Parece que é a partir dos 12 anos que pode tirar? Durante a juventude, né? Durante a juventude, da adolescência, você pode já ir atrás da sua bênção patriarcal. Só que daí você vai passar por entrevistas, ver se você está digno. E nessa entrevista, eles ficam querendo saber tudo a respeito da sua vida, né? E às vezes fazendo perguntas indevidas também, perguntas constrangedoras, né? Que você tem que passar. Mas tudo bem. Tudo bem não, né? A gente sabe hoje que isso é totalmente inadequado, né? E que gera um certo desconforto e muitas vezes até trauma. E tem alguns líderes, não vou dizer todos, né? Não vou dizer que todos os líderes são ruins, mas alguns usam a autoridade que eles têm de má fé para poder serem inconvenientes mesmo e às vezes até abusivos diante das perguntas que eles vão fazer para vocês. Mas tudo bem. E daí, quando você passou na entrevista, tudo, você foi aprovado, você vai passar com o patriarca. O patriarca, ele vai colocar as mãos na sua cabeça, vai fazer uma oração, vai ligar um gravador e ele vai começar, por inspiração, falar a respeito da sua vida, falar a respeito do seu futuro, das bênçãos que são prometidas para você, se você cumprir com todos os mandamentos e for obediente a todas as coisas que a igreja falar para você fazer. Então, enfim, é uma espécie de vidente, né, de cartomante, alguma coisa assim. Mas se você fala isso para a igreja, para alguém, eu lembro que já falaram isso para mim, então, o que é? Como se fosse numa cartomante, nossa, a gente fica louca, né? Quando porque ali ele vai falar as coisas que, entre aspas, vai acontecer na sua vida. Que você possa ter filhos, fazer isso, fazer aquilo, e você vai utilizar aquilo como um emblema, um guia na sua vida. Como se fosse um mapa astrológico. Mas se você fala isso para um Mormon, meu pai do céu, é como se ofendesse, xingasse ele, entendeu? Eu sei porque eu passei por isso, eu já fui assim, às vezes as pessoas faziam essa pergunta, eu não entendia, e eu ficava doida quando a pessoa associava bens patriarcal com astrologia, com vidência, com cartas, tarô, essas coisas assim, né? Eu não gosto de... Então, mas assim, hoje eu entendo, né? Então, assim... E daí, na minha bênção patriarcal, eu, né, voltando, né?
concluindo, eu fui para a missão, fazer uma missão de tempo integral durante 1 ano e meio, trabalhando de graça para a igreja, por conta da minha bênção patriarcal. Que estava falando para que você fizesse. Porque o patriarca falou que uma das minhas maiores missões aqui na Terra era servir uma missão de tempo integral e que o Senhor me preparava para isso, que era um dever meu. Então eu fiquei super assustada, porque no contexto todo se entendia que caso eu não obedecesse tudo que estava escrito lá, eu não ia ser uma mãe, eu não ia ter filhos, eu não ia casar, eu não ia ter marido, e enfim, todas essas coisas são muito importantes. Uma pessoa só consegue ganhar exaltação e morar do lado de Deus na igreja Mórmon se você for casado, tiver filhos. Caso contrário, você não vai voltar à presença de Deus no mais alto grau de glória. Né? Então eu fiquei desesperada. E eu confesso que eu fui para servir uma missão de tempo integral com medo, porque eu queria ter filho, eu queria casar, eu queria ter um bom marido, eu queria voltar à presença de Deus. Então olha o medo que incutiu em mim, né? A pressão que incutiu em mim, né, para servir uma missão de tempo integral. E quando você serve a missão de tempo integral, os jovens, né, tanto homens quanto mulheres, né, os rapazes e as moças que são jovens, né, no auge da força física, das oportunidades, eles vão com toda a força de vontade, né, eles vão mesmo acreditando que eles estão fazendo para Deus, que eles estão servindo Jesus Cristo, né? Mas na verdade você está trabalhando de graça para a igreja, você está sendo explorado na fase mais produtiva e cheia de oportunidades que você tem na sua vida. As mulheres 1 ano e meio, os rapazes 2 anos. Então, assim, muitos deles quando voltam sem emprego, trancou a faculdade, ou às vezes nem começou uma, e daí todos os seus colegas de classe do colegial já estão quase terminando a faculdade, estão no meio da faculdade, já estão trabalhando, já estão engajados no mercado de trabalho, e você está engatinhando. E, assim, quando você vem de uma família financeiramente estruturada, né, abastada, vamos dizer assim, tudo bem, né? A família te apoia, mas quando você é um missionário, você vai para a missão, volta e sua família não tem apoio da família, a família não é tão afortunada assim, é muito difícil você se ingressar de novo nos estudos e numa profissão. É muito difícil. E eu confesso, eu sofri muito com isso. Eu sofri muito. Eu sei que eu tenho um atraso na minha vida profissional, eu tive um atraso por conta disso, porque eu só fui fazer faculdade, eu só fui estudar, eu só depois que eu casei, né? Que eu consegui pagar uma faculdade e tudo mais, porque quando eu voltei da missão, eu demorei um tempão para conseguir um emprego. Naquela época já era difícil, hoje está muito mais, né? E quando eu consegui, o emprego não era suficiente para pagar uma faculdade, né? Então, assim, foi muito difícil para mim. E eu vejo várias pessoas que também tiveram o mesmo desafio que o meu. Ô Bia, o que você está falando, você deu vários exemplos de aprisionamentos que tem dentro dessas seitas. Né? Alguém vai lá e fala o que vai acontecer na sua vida e te dá um papel, ó, vai acontecer isso, e você fica focado naquilo. Às vezes vamos usar o português claro, que a pessoa chutou o que vai acontecer, deixa eu dar um chute nas coisas da vida dela, e vai ela te dar uma folha escrito com esses itens, e você vai se preocupar em fazer. Missionários, por exemplo, muita gente está assistindo a gente aqui, já viu até de outras igrejas, não só do mormonismo, né? Os missionários andando pela rua, pregando, ou de qualquer outra denominação. Né? Hoje, por exemplo, a gente vê que podemos chamá-los de consultores de vendas pela área mercadológica de igrejas. Eles estão lá procurando adeptos para se ingressar e fazer parte de uma roda girando dentro de uma corporação. Né? Por isso que os missionários estão trabalhando lá. Então, totalmente sem suporte. Né? A gente já falou, eu falo muito isso nos podcasts do Mormon Malva, se você quiser dar uma olhada lá. Mas é interessante você ter tocado nesses assuntos, e são muitos outros aspectos dos quais, além desses que você falou, da qual um membro de uma corporação, uma seita como essa, ele pode ficar aprisionado.
E é ruim porque ele fica dentro de uma caixinha que fica difícil ele sair. Poxa, eu não posso ir até aqui, porque, nossa, olha lá o que está escrito naquela folha, na bênção patriarcal que você falou, que está escrito o mapa da vida. Peraí, não posso fazer isso que eu planejei, porque está escrito que eu não devo fazer. Então, a pessoa já vai parar naquele projeto. Deixa eu fazer algumas coisas aqui, vou estudar, mas eu tenho que parar para ser um missionário lá não sei aonde, gratuito, para trabalhar para a igreja e trazer pessoas para a igreja. Pronto, você já bloqueou um projeto pessoal seu. Então ela vai te podando a ponto de colocar você numa caixinha e fechar. E você acha que você está livre dentro de um lugar pequeno. E lembrando que assim, o patriarca, quando ele dá a bênção, né, ele, antes de ser chamado a ser patriarca, para ele ter esse cargo, ele passa por uma... treinamento. Então, parece que existe já um padrão que ele fala em todas as bênçãos, para todas as pessoas. Existe já como é que fala? Um modelo a ser seguido na hora que ele vai falar. Então, não é assim inspirado, já tem um modelo a ser seguido. Tanto é que eu acho que você vai lembrar, qual que é o conselho que eles dão quando você tira a sua bênção patriarcal? O que você não pode fazer com ela? Para todas as pessoas. Eu sei que você tem que sempre estar lendo, guardado, né? Só que você não pode deixar outras pessoas lerem. Isso, é só para você. Por quê? Porque daí você vai descobrir que tem várias bênçãos patriarcais que são praticamente iguais. Só muda o nome ou algumas outras coisas. Mas tem o mesmo modelo, o mesmo padrão. Então, ou seja, não é inspiração. O patriarca ele passou por um treinamento para ele poder saber o que falar na hora, naquele momento, entendeu? Só vai mudar algumas coisas, algumas, né, para você específico, alguma coisa assim, mas assim, o padrão vai ser o mesmo. É isso. Entendeu? Então você acredita piamente que ele está sendo, que é um anjo, é o Senhor que está sussurrando no ouvido dele. Mas não, ele passou por um treinamento dentro da igreja. A igreja é cheia de treinamentos. Ela treina todos os líderes, inclusive os missionários. Quando a gente vai para a missão, a gente fica... os brasileiros ficam de 15 a 20 dias. Quando é? 15 dias, 20 dias? E agora eu não vou me recordar. Uns 20 dias. 20 dias num centro de treinamento missionário que tem em São Paulo. A gente fica lá e totalmente, assim, regras, normas, acorda às 6 horas da manhã você acorda, tem que tomar um banho de 5 minutos, já tem que descer no refeitório, comer rapidinho, daí já vai para as aulas, daí é treinamento atrás de treinamento, treinamento atrás de treinamento. Inclusive treinamentos que dizem que é meio como técnica de vendas, né? Para você pegar pessoas para a igreja. Né? Exatamente. Nossa, que legal. Ô, Bia, esses assuntos aí que a gente está falando é bem importantes, porque as pessoas começam a entender realmente o que a gente está querendo dizer de abuso religioso, que tem dentro desses lugares que te aprisionam, te atrasam, né? Então é bem legal. A gente precisa passar para outro tópico aqui, até queria já começar falando sobre ele, que é o controle de informações. Se me permite, Bia, eu queria começar falando a respeito disso, das informações. Eu queria que quem está aí do outro lado da telinha começasse a acompanhar comigo um raciocínio. Vamos supor que você está seguindo uma seita, uma igreja, alguém foi lá falar para você. E o que te falaram dessa história? Né? Você está seguindo aqui agora um lugar onde tem o Joseph Smith, né, que foi o criador da Igreja Mórmon, fundador da Igreja Mórmon. Joseph Smith viu Deus. Que é o profeta. Joseph Smith viu Deus, Jesus Cristo, num bosque e chamou ele para ser um profeta e que ele ia cuidar de fazer a igreja igual Cristo tinha lá nos primórdios de novo, e ele vai fazer tudo acontecer. E ele fala que ele teve essa visão de Deus, Jesus Cristo, chamando ele para esse trabalho. E aí te apresentam essa história quando você está entrando no mormonismo. Depois fala do livro, né, o livro de Mórmon, que ele desenterrou umas placas que profetas antigos deixaram numa língua egípcio reformado, que ele traduziu olhando para uma pedra. Pessoal, o que eu estou falando isso para você é o que é pregado dentro da Igreja Mórmon. Ele colocava uma pedra dentro de um chapéu, né? Colocava só que para nós, agora falando do chapéu, foi mas outra versão, não era né? Chapéu era uma outra que falava, versão. Não, Mas olha que interessante, né? Só para continuar a história, mas é legal esse detalhe. Aí ele colocava uma pedra dentro de um chapéu e colocava os olhos, né? Todo completamente dentro do chapéu, e na pedra falava que aparecia a tradução do que estava naquelas placas. Aí ele traduzia, porque era uma linguagem antiga
denominado egípcio reformado. Então vamos supor que apresentaram essas histórias para você e você, então vou entrar nessa igreja, obrigado por ter contado a fundação dela para mim. E no decorrer da sua vida dentro dessa corporação, dessa seita, você fala assim, acho que eu vou descumprir uma regra que falaram para mim, que eu não posso olhar nos canais, fora dos canais oficiais da igreja. Aí você fala assim, vou quebrar essa regra. Você começa a olhar livros de historiadores, pesquisadores que não estão nos canais oficiais. Aí você começa a ver, né, de pessoas que conviviam naquela época, diários, pessoas que retrataram, estudaram aquela época. A história dos Estados Unidos. Isso, aí acaba vendo, por exemplo, que Joseph Smith, aquela visão que ele falou, ele criou umas 6, 7 versões até ser aquela bonitinha que a gente conhece, que ele viu Deus, Jesus Cristo num bosque. Antes era só um anjo, aí ele falou, deixa eu deixar mais bonitinho. Aí acabou vendo, a gente pesquisando, vai vendo que aquela língua de egípcio reformado, que tinha naquelas placas que ele traduziu, que se tornou o Livro de Mórmon, é uma língua que nunca sequer existiu. Essa língua nunca existiu. E tampouco as placas, né? As placas, ele tem toda uma história envolvendo tudo isso, essas placas, de onde veio esse livro. Aí você começa a tropeçar na sua mente, porque você fala assim, agora, eu acreditava numa coisa e está aparecendo um monte de contraprovas, e você começa a estudar. Se você faz isso que eu falei, pula o murinho, rompe a barreira, começa a pesquisar por você mesmo, isso é estar contra o que é ensinado dentro da igreja Mórmon, por exemplo. Assim como você pode identificar em qualquer outra igreja ou seita que você possa estar seguindo. Se você, por exemplo, assistir algum canal no YouTube, alguma como é que fala? Alguma série, alguma coisa que fala a respeito da forma histórica da Igreja Mórmon, você também está fazendo coisa errada. Isso. Né? Algum documentário que fala a respeito. Qual que é o nome daquele documentário da Netflix? Nossa, tem o Falsificador Mórmon, né? Que fala a respeito de uma história lá. O Falsificador Mórmon, que é bem interessante. Agora eu não vou lembrar uma outra. E uma coisa interessante, é bem legal você ter lembrado disso, porque hoje, no meu podcast Mórmon Uma Ova, que eu deixo as minhas experiências que eu vivenciei nessa seita, às vezes as pessoas chegam lá comentando para mim, nossa, eu estou assistindo, ouvindo seus podcasts escondidos. Por quê? É ensinado a não estarem lá. Não pode pesquisar fora dos canais oficiais. Por quê? Hoje a gente sabe que pesquisando fora dos canais oficiais você pode saber muita coisa. Então, imagina... Eles falam que se você querer ler ou assistir algo que fala da igreja, mas que é fora do que é recomendado, né, dos livros e conteúdo oficial da igreja, você está fazendo com que o Espírito se afaste de você, o Espírito Santo. Né? Então, assim, você fica pensando, nossa, quando você está vendo coisas que não são oficiais da igreja, o Espírito Santo está afastando de você. Então, você fica susceptível a Satanás. Colocar coisas na sua cabeça e você entrar em apostasia. Né? Apostasia é o afastamento da verdade. Então, quando você começa a duvidar da verdade absoluta da Igreja Mórmon, você está duvidando de toda a verdade divina, de toda a verdade de Deus. E você está se afastando do caminho do Senhor. É isso que eles falam. E outra, Bia, eles utilizam, isso aí até outras pessoas de outras denominações também vão identificar, Deus como o chave de tudo, a chave de tudo. Olha só, mas caramba, parece que essa língua de egípcio reformado não funciona, não existe, né? Que nem a gente pesquisou. Talvez você vai confrontar isso com alguém lá dentro, algum líder alto, eles vão falar, mas ora para saber. Um dia eu orei, Deus deu um sentimento bom para mim, provando que é verdade. Né? Então aí você vai... Pronto, ele falou que usou Deus ali na resposta dele, e sempre utilizam para tudo. Mesmo você tendo as evidências, né? Como aquela coisa, né? Todo mundo sabe, se você pesquisar isso aí no Google também, você acha fácil, né? No início, Joseph Smith, né? Ele praticava poligamia, a gente sabe disso. Hoje a Igreja Mórmon não pratica mais, mas praticou a poligamia lá atrás, né? Com Joseph Smith. Aí hoje você vai questionar, mas por que uma igreja tão séria dessa começou com um líder praticando poligamia? Ah, mas Deus tinha um propósito, por isso que aconteceu dessa forma. Você já orou para saber? Então, para mim, falavam que, né, para minha mãe, quando a gente se batizou, tudo, tinha 9, 10 anos, por aí, né, falaram que
A poligamia foi por conta que teve uma guerra, né? Eu não lembro que guerra que foi, entre os índios, não sei o que que era, e que as mulheres ficaram viúvas. Então, Joseph Smith, ele foi ordenado por Deus, né, para que ele cuidasse dessas mulheres. Então, eu sempre pensei assim, não, na verdade, Joseph Smith cuidava dessas mulheres. O interessante do que você está falando... E a gente acreditava piamente. Essa história, Bia, que você está falando, realmente é o que é falar. Não, a poligamia existia para que eles cuidassem das viúvas, das né? viúvas Aí você e das crianças, Isso, né? aí você começa a Dessas pular o viúvas. murinho da informação, você começa a buscar as informações verdadeiras, mas que viúvas são essas de até de 14 anos, né? Então, Sim. a gente começa a pensar muito sobre isso. Então, aí quando você vai questionar a respeito disso, aí as pessoas acabam falando, não, mas ora para saber. Juro para você, Bia, depois de um tempo, né, depois de não estar mais lá na Corporação Mormon, falo isso nos meus podcasts, né, talvez, sei lá, se você ora para perguntar para Deus para tudo, talvez eu sentiria vergonha de perguntar algo como essa, né, só para saber, Deus, será que você que permitiu mesmo... Joseph Smith, o fundador da Igreja Mormon, você que permitiu, Deus, ele ter várias esposas até de 14 anos? Talvez, hoje, eu sentiria vergonha de perguntar isso para Deus, porque eu não acredito que ele vai responder lá de cima, é verdade, viu, eu que deixei ele fazer isso. Então, tá vendo? São coisas que vai aprisionando a sua mente que você toma como verdade. Você engole esses enlatados que já ficam prontos para você e você acaba utilizando na sua vida como objetivo de vida, você defende aquilo com unhas e dentes. Então, quanto você não tomar uma coragem de pular o murinho, pesquisar por você mesmo, saber que existem informações, não só nos canais oficiais da igreja, por exemplo, ou qualquer outra igreja que você siga, se você não ter essa coragem, talvez você nunca vai saber pormenores, né, algumas coisas que às vezes nunca vão te falar lá dentro. Né? E eu vou ser sincero para você, muita gente, isso aí eu já sei, muita gente dentro da Igreja Mormon ou qualquer outra seita, talvez nunca vão querer procurar essas coisas. Eles vão se conformar com esse molde da qual foi apresentado. Como eu fiquei por 32 anos. Eu tinha raiva de quem às vezes tentava abrir meus olhos e falar da verdade. Né? Eu tinha raiva, eu achava que a pessoa era maldosa. Né? Teve sim algumas pessoas da minha família que tentaram falar, mas tentaram falar de uma forma me atacando. Né, me ofendendo a minha pessoa, não só falando da religião, mas me xingando, como se eu fosse, assim, eu fosse a denominação, entendeu? Então daí fica difícil a gente acreditar numa pessoa que é agressiva, né? Porque quando a gente se fala em crença, a gente é muito difícil, né, falar, né? Porque fere as pessoas, né? Quando uma coisa que você crê piamente, com todo o poder, com todo o amor da sua vida, né? Com todo o poder, mente e força da sua mente, com todo o coração, né? Que foi a forma como eu fiz a vida inteira dentro da igreja Mormon, né? Eu ia lá por amor, eu acreditava profundamente, eu era extremamente submissa e fanática mesmo, né? Eu até morria pela minha religião, se fosse possível. Né? E é isso que é ensinado lá dentro quando você entra no templo. Né? Você faz uma promessa, você levanta a mão lá falando que você tem que dar até a sua própria vida, se for possível para a igreja. Né? Você tem que dar todos os seus bens, talentos, tempo para a igreja. Né? Eles falam que é para o Senhor, mas na verdade é para a igreja. Né? Então a igreja vai tirando vantagem das suas crenças, da sua fé em Deus. Né? Porque tudo que a igreja fala... Está falando em nome do Senhor, está falando em nome de Deus, mas na verdade a gente sabe que tem uma cúpula de homens por trás, né? E eles estão lá lucrando, né? Não foi 100 bilhões de dólares que eles desviaram lá do que foi? Do dízimo, que seria para fundos de ajuda humanitária. Fundos de ajuda humanitária, que é arrecadado pelo dízimo, né? Sem contar que o dízimo é assim, quando você... os missionários não têm culpa, né? Isso que eu queria chegar. Os jovens, eles não têm culpa de nada. Quando você encontrar algum jovem missionário, alguma sister missionária na rua, né? Sister é como são chamadas as moças que vão servir missão. Os homens são elders, as moças são sisters. Quando você encontrar alguém, trate-lhes bem, porque eles também estão sendo vítimas, eles estão sendo explorados, são jovens sendo explorados, que tiveram uma lavagem cerebral desde a infância para servir uma missão.
né? Então, assim, e as moças também, no meu caso, né? A Bênção Patriarcal falou que eu tinha que servir, e eu fiquei preocupado, falei, eu vou, né? Eu vou, não é um mandamento para a mulher, mas eu vou. Então, tratem eles bem, porque eles não têm culpa, eles estão sendo vítimas, né? Agora, o que eu ia falar antes? Ah, tá, o dízimo, né? Quando esses jovens ensinam para você a respeito do dízimo, que é um mandamento, né? Que para você ser um membro fiel, quando você se batiza, você vai dar 10% de toda a sua renda todo mês para a igreja, né? Mas só que quando é ensinado isso, né, nas palestras e tudo mais, não é falado que é obrigado, fala que você dá por livre e espontânea vontade, né? Mas quando você está lá dentro, a coisa já não é bem assim, porque existe uma, como é que se diz a palavra? Uma coerção para você pagar o dízimo. Porque se você não paga o dízimo, todo mundo, por mais que como é que fala? É restrito, é confidencial, você vai na salinha do bispo, ninguém fica sabendo tudo tal. Mas só que daí, se você não paga o dízimo, você não pode ir no templo depois de um ano, né? Você fica restrito a um monte de coisas assim que você pode participar dentro da igreja. E por mais que eles falam que é confidencial, sempre vai ter alguém que vai falar, ó, fulano lá, ó, tá vendo? Ó, não quer pagar o dízimo, olha a pouca fé que ele tem. Entendeu? Daí todo mundo fica espalhando. Daí, sem querer, as pessoas começam a olhar para você de forma estranha, como assim, ó, tem pouca fé. Entendeu? Daí você começa a sentir sutilmente aquela pressão e às vezes até aquele como é que fala? Social. As pessoas vão se afastando de você. As pessoas vão ter um afastamento social de você. Sim, você vai deixar de lá, um ostracismo. Eles colocam um rótulozinho em você. Enquanto você não for dizimista integral, você não é um membro altamente fiel, né? E você não vai poder entrar no templo. Pois é. E outra, Bia, vamos deixar esse recado aqui juntos aqui, porque se as pessoas que estão do outro lado aí, se você, por exemplo, ouvir o podcast Morma Ova, ouvir as coisas que a gente está falando nesse programa aqui, a respeito dos exemplos da seita da qual nós frequentamos, você pode ter frequentado alguma outra que tenha similaridades, mas se você está feliz mesmo assim, fique aí. Mas deixo as informações para vocês, que pesquisar ainda é a melhor forma para você colocar em prova se o que você está seguindo é correto ou não. Nunca deixe de fazer isso, porque acho que a melhor maneira de você entender o lugar da qual você está inserido é pesquisar sobre ele. Então acho que a melhor forma é isso. Ponha em xeque as coisas que você está seguindo, porque vai que você pode encontrar algumas coisas importantes ali que pode fazer você mudar a sua percepção, né? Inclusive, talvez nem faça mais sentido você estar num lugar daquele devido às coisas que você pode aprender. Como muitos que saíram, por exemplo, hoje eu tenho contato com muitos que saíram do mormonismo, né? Que identificaram também informações que não condizem com o que foi apresentado lá atrás. E muitos falam, né? Poxa, a melhor coisa que eu fiz foi pesquisar, porque senão eu ia viver daquela forma, onde não ia conseguir saber as coisas por mim mesmo. E como a gente falou, né, Bia? Ficar dentro daquele quadradinho, achando que está livre, estando preso. Sim. Nossa, é interessante isso aí. Ô, Bia, eu acho que os assuntos que a gente trouxe para cá, nem deu para falar todos. Como é extenso o assunto abuso religioso, acho que é por isso que as pessoas gostaram a outra vez, por isso que estamos trazendo de novo, porque é muita coisa que a gente pode colocar para falar sobre isso. E o que você achou, Bia? Deu para falar um pouquinho a respeito das nossas experiências? Um pouco, né, Paulo? Muito pouco, né? Eu tive várias experiências, inclusive já fui até... Eu já até fui como é que fala? Já me humilharam lá dentro, entendeu? Já criaram... eu fui difamada, né, pelas minhas costas, né? Criaram montins contra mim, entendeu? Eu já chorei muito, líderes já apontaram o dedo na minha cara, enfim, eu já recebi vários tipos de assédio lá, desde da minha adolescência até a vida adulta, e são coisas assim que eu gostaria de falar, sim, porque eu sei que tem pessoas que passaram por isso e não têm coragem de falar. Eu também, é dolorido falar.
mas às vezes você precisa falar para que outras pessoas possam identificar e ter coragem e ter força de sair desse ciclo vicioso que quando você está lá você não enxerga. Você começa a se culpar. Você começa a achar que você é a culpada, que você é ruim, que você é um lixo, que você não é digna do amor de Deus, que não é digna da salvação, que não é digna de estar do lado algum dia de Jesus Cristo. Entendeu? Você começa a se culpar, como eu fiz muitas vezes. Eu fui até no fundo do poço, né, me sentindo mal, porque chegou um tempo que eu comecei a ser muito maltratada lá dentro, né, por pessoas que se diziam anjos de Deus porque conseguiram chegar numa autoridade lá, num chamado, num cargo, porque pagavam o dízimo e elas ganhavam bem, tinham um dízimo alto, né? É isso que a igreja gosta. A igreja, ela quer dízimo, né? Você consegue, os cargos são chamados por inspiração lá, mas na verdade aquelas pessoas que pagam o dízimo assiduamente, né? Se tiver um bom dízimo, né, alto e etc e tal, você está fazendo tudo que eles estão mandando, pronto, você consegue ser bispo, ser presidente de estaca, ter um cargo bom lá, né? Só que essas pessoas, algumas delas, elas usam o cargo delas para tirar vantagem de você e agirem de má fé com você, que foi o que aconteceu comigo várias vezes. Acho que o que você falou e muita gente pode ter se identificado, e isso acontece mesmo. Tudo que a gente disse aqui é o que tem dentro do abuso religioso, né? Todas essas artimanhas, essas articulações das quais acontecem, sim. Se você identifica tudo isso, uma coisa que a gente sempre fala aqui, está se sentindo mal num lugar desse? Saia. Agora, se está se sentindo bem mesmo assim, fique. Talvez é a decisão que você vai tomar para a sua vida. E se você sair e está arrastando correntes emocionais, igual a Bia disse aqui, que muitas pessoas podem carregar, procure terapia, né, Bia? Acho que é a melhor coisa para o cara ajudar. Sim, para poder conseguir saber se livrar do estrago que fizeram na sua mente depois. Legal. Bem, então, Bia, vamos encerrar? Sim. Muito obrigada por vocês assistirem o nosso programa, né, o canal da MDTV 35.1, e nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau.